Vingança de um cliente que tentou me jogar debaixo do ônibus. Eu estava chegando aos 40 anos e aprendi muitas lições em mais de 10 anos de prática jurídica. Mas uma das lições mais importantes que aprendi foi com um advogado mais velho para quem trabalhei quando era estudante de verão, após o segundo ano da faculdade de Direito. Um advogado tem 3 deveres, disse-me ele, primeiro para consigo mesmo, depois para com o tribunal e, por último, para com o cliente. Certifique-se sempre de estar em primeiro lugar e o cliente em último. A razão? Porque os clientes vão te ferrar, disse ele, eles vão te jogar debaixo do ônibus sem pensar 2 vezes. Eu deveria ter ficado com esse advogado, mas sendo jovem e idiota, tive que trabalhar no centro da cidade, e ainda estou no centro da cidade agora, mas, felizmente para mim, lembrei-me dessa lição, e ela foi útil muitos anos depois, quando um cliente realmente tentou me jogar debaixo do ônibus. Meu cliente era uma empresa de médio porte que fazia isso e aquilo e possuía coisas aqui e ali, não grandes o suficiente para serem listadas, mas tinha um portfólio imobiliário bastante considerável e, um dia, um prédio de sua propriedade foi totalmente queimado. A empresa queria cobrar o seguro, então disseram a Frank, um veterano assalariado, para cuidar disso. Frank estava perto dos 60 anos e achava que sabia o que estava fazendo. Ele não precisava de mim para ajudá-lo com o sinistro, ele me disse, ele tinha tudo sob controle. Além disso, os advogados são caros. Alguns caras realmente se divertem por não pagar honorários advocatícios, e Frank era um daqueles caras que se regozijava com cada centavo que conseguia não pagar aos advogados. Eu lidava muito com Frank, e ele estava sempre me enganando. A seguradora vai te foder, eu disse a Frank. Foi só por sorte que eu soube do incêndio e da perda, porque Frank não pediu minha ajuda, ele simplesmente deixou escapar um dia, desde então, eu fiquei em cima dele, tentando fazê-lo ficar mais esperto. Eu tive que lutar para que ele me enviasse o formulário de comprovação de perda para ter certeza de que ele não tinha estragado tudo. Frank estragou tudo, e às vezes eu me perguntava como ele conseguia um emprego. Mas pelo menos a prova da perda estava correta, então era uma coisa a menos com que se preocupar. Você não sabe disso, disse ele. Eu poderia dizer que ele só queria me tirar do telefone. Sou pago para saber quando as seguradoras estão tentando ferrar meus clientes, eu disse, e a seguradora vai ferrar você. Não vou pagar a você. Não, a menos que você os processe. Mas Frank disse que sabia o que estava fazendo, que estava tudo sob controle, além disso, ele se dava muito bem com o avaliador. O prazo de prescrição expira em 2 semanas, eu disse, e quando essas 2 semanas passarem, será tarde demais para processar. No momento em que o prazo de prescrição expirar, eles deixarão de atender suas ligações. Pedindo desculpas, você está sem tempo e pronto. Não deixe isso para o último minuto. Deixe-me processar agora mesmo e você terá o dinheiro em pouco tempo. Frank tinha certeza, tudo bem, tanto faz, não me incomode. Eu recebi esse blá, 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 e ele desligou o telefone assim que pôde. Enviei-lhe o e-mail habitual com avisos e recomendações claras, que ele ignorou. Enviei o e-mail novamente, e novamente quando o prazo de prescrição se aproximava, e novamente alguns dias antes do prazo. Vou ser julgado e você não conseguirá entrar em contato comigo, dizia meu e-mail final, mas você tem que processar. Você tem outras empresas em sua lista, então escolha uma e processe. Ele não se preocupou em responder e eu fui fazer meu julgamento. O julgamento durou algumas semanas e nenhum e-mail de Frank. Então um mês se passou e outro mês, ainda sem e-mail. Achei que ele devia ter resolvido as coisas. Talvez Frank estivesse certo, afinal, disse para mim mesmo, e então meu telefone tocou. Foi Frank. Lembra daquele negócio de seguro contra incêndio de que falamos? Nós só conversamos sobre isso uma dúzia de vezes. Achei que ele estava ligando para se gabar, então fui direto ao assunto. Então eles pagaram. Isso é ótimo, Frank. Você estava certo.
Ele me perguntou do que eu estava falando e poderia ver uma cópia da reclamação? Que afirmação? Eu disse. A reclamação contra a seguradora. Você sabe, essa reclamação. Isso significa que a seguradora não pagou. Eu disse. Ele desligou na minha cara e, alguns minutos depois, meu computador apitou e lá estava o e-mail de Frank, falando sobre como conversamos, e ele me disse para processar, e ficou preocupado quando eu não lhe enviei uma cópia da reclamação. Então ele estava fazendo o acompanhamento para obter uma cópia da reclamação. Mandei um e-mail para ele de volta. Presumo que a seguradora não pagou a você, assim como eu disse que não fariam, e agora que o prazo de prescrição expirou, eles disseram para você pular no lago, deixando você com uma perda de milhões. É isso. Eu cometi um erro ao não passar por cima de Frank quando ele não quis me ouvir, mas se eu tivesse passado por cima de Frank, nunca teria recebido outro arquivo dele, então não o fiz. Mas isso foi então, e isto foi agora, então enviei uma cópia para o chefe de Frank e para o chefe de seu chefe, além de enviei uma cópia para Bill, o advogado interno do cliente. Bill reconheceu meu e-mail imediatamente e me ligou mais tarde naquele dia. Frank estragou tudo, disse ele, nós sabemos disso. Ele é um idiota. Então, o que fazemos? Então as desculpas dele não funcionaram. Não. Bill explicou que eles convocaram Frank para uma sala de reuniões, mas sua história não fazia sentido, dados todos os avisos que eu lhe enviei. Além disso, não haveria razão para ele continuar enviando e-mails para a seguradora se ele tivesse me dito para processar. Assim que o arquivo for encaminhado ao advogado, o papel de Frank acabou. A empresa sabia que Frank os estava enganando. Então é isso. Bill disse, acabamos de perder alguns milhões de dólares. Está tudo bem, eu disse, explicando que, quando percebi que Frank ia estragar tudo, fiz uma reclamação contra a seguradora. Como fiz Frank me enviar a prova da perda um tempo antes, eu tinha informações suficientes para poder processar e preservar a causa da ação. Não é uma grande afirmação e tem poucos detalhes, mas é boa o suficiente. Você processou sem instruções? Bill disse. Os advogados não devem processar sem instruções porque, se você fizer isso, será pessoalmente responsável por quaisquer custos que a outra parte incorrer. É muito importante processar sem instruções. Sim, eu disse, processei sem instruções. Peguei uma cópia da reclamação e enviei por e-mail para ele enquanto conversávamos. É um pouco difícil, eu disse, mas sempre podemos corrigir. Graças a Deus. Bill disse, posso deixar isso com você? Claro que ele poderia. A seguradora era um alvo fácil e eu sabia que receberia deles, sem problemas. Alguns dias depois, recebi um telefonema de outro cara que trabalhava para o cliente, um cara com quem normalmente não negociava. Eles tinham uma situação e precisavam da minha ajuda. Eu costumo lidar com Frank, eu disse, e aí? O que aconteceu foi que Frank foi chamado para outra reunião, e eles lhe entregaram uma carta de uma página, e então ele colocou suas pequenas coisas de escritório em uma caixa, e a segurança o acompanhou passando por seus colegas de trabalho até o elevador e o acompanhou escada abaixo. Para o estacionamento. Tchau, Frank. Ele estava velho demais para conseguir outro emprego, ou pelo menos não um emprego decente. Foi um acontecimento que mudou a vida de Frank, mas para mim ele foi apenas uma anedota, uma história de advertência que às vezes conto aos jovens advogados enquanto tomamos cerveja, talvez com muita frequência, porque estou envelhecendo e tenho minhas histórias favoritas. Eu não estava tentando me vingar de Frank, de jeito nenhum, e teria sentido um pouco de pena dele se ele não estivesse tentando me jogar debaixo do ônibus. Mas o cara que o substituiu era ótimo e nunca me deu dinheiro, então estava tudo bem.